Na última avaliação, os brasileiros ficaram entre as últimas posições do ranking do PISA. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um bate-papo, um roteiro, aquela conversa que você já conhece. Estamos aí desenvolvendo uma nova maneira de trazer para vocês esses roteiros, essas informações, né? A gente tem feito alguns comentários, longe de querer que ele seja a verdade absoluta, é apenas para ajudar no livre pensar, para que a gente possa juntos, né, criar uma ideia consolidada do texto que é apresentado. E é claro, sempre contando com a colaboração de vocês, deixando nos comentários aí aquilo que vocês acham de cada roteiro que é apresentado. Hoje nós vamos falar sobre educação, também um tema recorrente aqui no canal, e a gente está chamando de Educação Brasileira na UTI, é do Renato de Faria, e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Na última avaliação, os brasileiros ficaram entre as últimas posições do ranking do PISA. Historicamente, a educação brasileira não consegue bons resultados na avaliação do PISA, teste internacional que visa avaliar o desempenho dos estudantes por volta dos 15 anos de idade a partir do desenvolvimento de habilidades relacionadas à leitura, aos conhecimentos matemáticos e científicos. A prova não é necessariamente um teste de conteúdos específicos, mas uma avaliação a respeito da capacidade de cada estudante em relacionar seu conhecimento a partir de contextos necessários ao pleno exercício da cidadania. O Brasil participa desde a primeira edição, em 2000. Na última avaliação, os brasileiros ficaram entre as últimas posições do ranking, atrás do Azerbaijão, Cazaquistão, Mongólia, Chipre, Catar, Sérvia e do nosso vizinho Uruguai. Apesar de o resultado ter se mostrado estável, isto é, no mesmo nível de decepcionante, em cada avaliação somos instigados a pensar nos caminhos e descaminhos da educação brasileira. Qual é o diferencial dos países que ocupam os primeiros lugares no ranking? Singapura, China, Japão e Suíça, países que ocupam o topo da educação mundial, segundo a avaliação do PISA, possuem uma estratégia comum: alto investimento na carreira docente. A lógica do mercado funciona aqui como aliada aos processos pedagógicos. Com altos salários, os melhores profissionais são atraídos para a atuação nas escolas. Esse movimento contribui diretamente para a melhoria da qualidade das aulas oferecidas aos estudantes. Em 2022, a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, realizou um estudo acerca do piso nacional dos professores em 40 países. O Brasil ocupou a última posição. Questão simples: a carreira docente não é atrativa para os melhores alunos, ao contrário das nações que se deram bem no PISA. A educação como política pública. Darcy Ribeiro concluiu: a crise da educação no Brasil é um projeto. É inocência acreditar que a questão educacional em nosso país é apenas um desleixo ou descaso dos governantes. É mais do que isso. A educação é uma das pastas com um dos maiores investimentos estatais. Porém, o dinheiro do contribuinte acaba saindo pelo ralo da corrupção e demais desvios financeiros, que acaba não entregando o produto comprado pela população. Se a educação fosse um campo deficitário ou sem condições de lucratividade, não teríamos tantos lobbies e grupos econômicos interessados em piolhar o mercado educacional. Desde o material didático à formação de supostas lideranças políticas, grandes conglomerados financeiros tomam as rédeas da educação brasileira. Como exemplo mais próximo, temos a inepta reforma do ensino médio. Isso faz com que o Estado acabe privatizando as discussões acerca da educação no Brasil, distanciando a população e os demais interessados legítimos nas decisões sobre políticas públicas relativas ao tema. Nos países com os melhores resultados no PISA, a educação é política de Estado, nada mais do que isso. Impressionante, né, pessoal? Eu diria terrível, né? Me chamou assim a atenção já de imediato é que existe recursos altíssimos sendo investidos na educação, mas eles não chegam a atingir seus objetivos por várias razões, né? E a outra coisa é o interesse dos grandes conglomerados na área da educação, né? Isso acende uma luz de alerta para a gente, né? E aí o que a gente viu no final das contas, lá na ponta é o quê? A educação brasileira não consegue bons resultados na avaliação do PISA. E aí a gente fica com uma deficiência gritante relacionada à leitura, matemática e ciências. São resultados muito pífios, são muito baixos mesmo. É da gente ficar muito preocupado com a situação que se encontra a educação aqui no país.
E aí, ano após ano, nós brasileiros ficamos sempre nas últimas posições do ranking. Que coisa mais chata, mais triste, que incomoda, né? E aí a gente viu pelo texto que os países bem colocados no ranking da PISA têm altos investimentos na carreira docente, que segue a lógica do mercado. Altos salários, melhores profissionais atraídos. É batata, não tem erro, gente. Claro que com salário, condições de trabalho, escolas boas, né? É tudo que cerca uma estrutura que vai possibilitar que as pessoas, que as melhores cabeças pensantes sejam atraídos para serem professores. O que não acontece aqui no Brasil, né? E é claro que se eu tenho os melhores, se eu tenho aqueles profissionais aptos, interessados, trabalhando a pleno vapor, a gente tem uma contribuição direta para a melhoria da qualidade das aulas, o que vai repercutir na melhora do conhecimento dos alunos, né? Só para destacar, eu gostaria de deixar aqui marcado que o texto chamou a atenção de uma coisa que me marcou também. O piso salarial do Brasil é o último, está na última posição nos países pesquisados pela OCDE. Que coisa, né, pessoal? Que vexame, né? Que tristeza. A carreira docente não é atrativa no Brasil, né? E aí a gente vê a Daci falando, né, Daci Ribeiro, que a situação é tão caótica, tão crítica, que essa crise da educação no Brasil só pode ser um projeto. Não pode ser obra só do descaso e do desleixo. Ela acredita que tem um projeto para que a educação seja do jeito que é aqui no país. E aí o que acontece? Existem recursos, às vezes recursos volumosos, mas que se perde por desvios financeiros, por mau uso, malversação do dinheiro público e por aí vai, né? E aquilo que eu chamei de destaque no início da nossa conversa aqui é que existe o interesse de grandes conglomerados financeiros para tomar as rédeas da educação no Brasil. Por quê? Porque é lucrativo. Só não para a educação, só não para os professores, só não para os alunos. Mas para esses grandes conglomerados financeiros, a educação é um bom negócio. E aí a gente viu já para o final do texto dizendo que nos países que estão em primeiro lugar, nos primeiros lugares no PISA, né, é porque a educação é política de Estado. Quer dizer, não está vinculada ao querer de um governo, é uma política estabelecida, uma política de Estado. Mas tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre esse tema. É um tema que excita a gente assim, porque é triste a gente ver a situação do Brasil, né? O Brasil que tem tanto potencial, quantos gênios se perderam ao longo da história e até hoje vem se perdendo porque a gente não tem uma educação de qualidade que possa ajudar essas pessoas a desenvolver o próprio país, né? A desenvolver a nossa nação, né?